Nesse vídeo eu vou mostrar para você em 2 exemplos que não tem nada a ver com burnout, como a medicina convencional está virando um catálogo de remédio psiquiátrico ao invés de ter uma abordagem, uma disposição em entender como resolver as causas dos nossos problemas de saúde e não só gerenciar os sintomas. E você precisa entender isso para não cair na famosa cilada: burnout não tem cura, só controle. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo. Só que comentando mais informalmente notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevante trazer para nossa conversa aqui. Se você me acompanha aqui há mais de meia hora, você já sabe que eu sou radicalmente contra tratar, entre aspas, burnout em médico convencional. Primeiro, porque não são remédios que vão resolver o seu burnout. Tem uma aula inteira sobre isso, vou deixar aqui nos cards e também lá na tela final. E segundo, porque hoje a medicina convencional virou um catálogo de remédios. E isso traz 2 consequências. Uma é que você se mantém sempre doente. E eu não estou falando só de burnout aqui. E a outra é que os médicos ficam, grande parte deles, preguiçosos. Vamos dizer relapsos. Vamos dizer irresponsáveis. E médico relapso é o médico que debocha de você ou te desautoriza quando você argumenta que o que você está sentindo e relatando para ele é diferente do que ele está entendendo ou propondo de volta para você. Quantas matérias a gente não vê o tempo todo sobre a criança que tinha um tumor no cérebro e vários médicos disseram que era só uma virose? A moça que passou em 20 médicos diferentes ao longo de 5 anos, todos falaram para ela que ela não tinha nada, mandaram ir para um psiquiatra, talvez ela tivesse com um pouco de depressão e no fim ela tinha uma doença autoimune. Eu já comentei em algum vídeo, eu conheci uma senhora num tratamento que eu fiz nos primeiros anos, né, depois do meu colapso, e a nora dela reclamava sempre que estava com dor de cabeça, que estava com tontura, que estava com isso, que estava com aquilo. O filho dessa senhora, marido dessa moça, é médico, e aí ele encaminhou a mulher para outro médico que era amigo dele, um psiquiatra, já contou para esse médico tudo que ele tinha concluído na convivência com a mulher dele, ninguém fez exame, o psiquiatra mal ouviu o que a moça tinha para falar, deu ansiolítico, deu antidepressivo e uns dias depois a moça foi encontrada inconsciente, caída na cozinha porque ela tinha um tumor no cérebro. Eu conheço toneladas de pessoas que, como eu, chegou no consultório de um médico com um problema sério e ouviu que não era nada, que era estresse, que era frescura, que era velhice, que era coisa da cabeça e saiu com uma prescrição de antidepressivo ou ansiolítico. E se você acha que não, 2 coisas. A primeira é que você provavelmente está resistindo ao que eu sempre falo, que é para você procurar um médico integrativo. Ou porque você acha que pode ser charlatanice, né, não cientificamente comprovada, ou porque você acha que médico integrativo é coisa de rico. Nesse caso de resistência, eu vou deixar também aqui um vídeo em que eu explico por que você resiste aí no integrativo. Para quebrar isso e você poder obter o tratamento melhor, principalmente se estivermos falando aqui de burnout. E a segunda coisa é que você pode achar que a minha opinião é parcial, baseada na minha experiência pessoal, ou que eu esteja exagerando, afinal de contas, vira e mexe, pula uma pessoa doida na sua tela falando que medicina é do mal, que tem a conspiração da indústria farmacêutica. Eu não acho que a medicina seja do mal e nem que haja uma conspiração, socorro. Vou na tela final, vou deixar um vídeo em que eu falo sobre a diferença entre a medicina convencional e a integrativa, e também vou deixar a live que eu fiz recentemente com o meu médico integrativo, que foi sobre burnout, ok? E eu vou colocar aqui nesse vídeo 2 médicos convencionais opinando sobre tudo isso, sobre a relação atual da medicina, da abordagem do médico convencional, a respeito dos remédios que ele prescreve nos mais diversos casos. O primeiro é o Dr. Guido Palomba, que é um renomado psiquiatra forense. Um dos psiquiatras. Por que você diz isso? Porque sim. Porque nós estamos numa época, nós estamos numa época que os psiquiatras dessa geração, que eu vou chamar de geração perdida, eles pensam
Mas é verdade. Conta pra mim. Eles pensam que o ser humano é um amontoado de neurônios, que são as células cerebrais, banhados por neurotransmissores e sujeitos a remédios. Então, a psiquiatria de hoje em dia é uma psiquiatria psicofarmacológica. Então, tome remédio para tudo. E os diagnósticos, eles foram, Luciana, extremamente alargados. Então, por exemplo, tem algumas, entre aspas, doenças da moda. Então, se você estiver triste, porque você brigou com o namorado, ou se você morreu um cachorro na sua casa... Dá um remedinho. Então, tome remedinho, e assim vai. Então, está tudo laceado. E hoje, o diagnóstico da moda, a bola da vez... Déficit de atenção. E déficit de atenção já passou. Nossa, agora está no autismo. Agora está no autismo. Então, esta é a psiquiatria ordinária do século XXI. E o segundo é o Dr. Carlos Baima, eu acho que é assim que fala, que postou um texto, eu não sei se no LinkedIn ou no Facebook, e o texto dele viralizou de um jeito, foi parar na revista Veja. Vou ler para você. Aos 30 anos, você tem uma depressãozinha, uma tristeza meio persistente. Prescreve-se fluoxetina. A fluoxetina dificulta o seu sono, então prescreve-se clonazepam, o Rivotril da vida. O clonazepam o deixa meio bobo ao acordar e reduz a sua memória. Volta ao doutor. Ele nota que você aumentou de peso e aí prescreve sibutramina. A sibutramina o faz perder uns quilinhos, mas lhe dá uma taquicardia incômoda. Novo retorno ao doutor. Além da taquicardia, ele nota que você, além da batedeira no coração, também está com a pressão alta. Então prescreve-se losartana e atenolol, esse último para reduzir a sua taquicardia. Você já está com 35 anos e toma fluoxetina, clonazepam, sibutramina, losartana e atenolol. E aparentemente adequado, um polivitamínico é prescrito. Como o doutor não entende nada de vitaminas e minerais, manda que você compre um polivitamínico de A a Z da vida, que para pouca coisa serve. Mas na mídia o Luciano Huck disse que é ótimo. Você acreditou e comprou. Lamento. Já se vão R$350 por mês. Pode pesar no orçamento. O dinheiro a ser gasto em investimentos e lazer escorre para o ralo da indústria farmacêutica. Você começa a ficar nervoso, preocupado e ansioso, apesar da fluoxetina e do clonazepam, pois as contas não batem no fim do mês. Começa a sentir dor de estômago e azia. Seu intestino fica preso. Vai a outro doutor. Prescrição: omeprazol mais domperidona mais laxante natural. Os sintomas somem, mas só os sintomas, apesar da escangalhação que virou a sua flora intestinal. Outras queixas aparecem, dentre elas uma é particularmente perturbadora. Aos 37 anos apenas, você não tem mais potência sexual. Além de estar broxando com frequência, tem pouquíssimo esperma e a libido está embaixo dos pés. Para o doutor da medicina da doença, isso não é problema, até manda você escolher o remédio, sildenafil, tadalafil, lodenafil ou vardenafil. Escolha por pim-pam-pum. Sua potência melhora, mas como consequência, esses remédios dão uma tremenda dor de cabeça, palpitação, vermelhidão e coriza. Não há problema, o doutor aumenta a dose do atenolol e passa uma neosaldina para você tomar antes do sexo. Se precisar, instila um remedinho para o seu corrimento nasal que sobrecarrega o seu coração. Quando tudo parecia solucionado, aos 40 anos, você percebe que seus dentes estão apodrecendo e caindo. Entre nós, é o antidepressivo. Tome grana para gastar com o dentista. Nessa mesma época, outra constatação. Sua memória está falhando bem mais do que o habitual. Mais uma vez, para seu doutor, isso não é problema. Ginkgo biloba é prescrito. Nos exames de rotina, sua glicose está a 110, seu colesterol em 220. Nas costas da folha do receituário, o doutor prescreve metformina mais simvastatina. É para evitar diabetes e infarto, diz o cuidador da sua saúde. Aos 40 e poucos anos, você já toma fluoxetina, clonazepam, losartana, atenolol, polivitamínico de A a Z, omeprazol, domperidona, laxante natural, sildenafil, vardenafil, lodenafil ou tadalafil, neosaldina ou neusa, como chamam, ginkgo biloba, metformina e simvastatina. Convenhamos,
Isso está muito longe de ser saudável. E R$1.000 por mês sem saúde. Entretanto, você ainda continua deprimido, cansado e engordando. O doutor, de novo, troca a fluoxetina por duloxetina, um antidepressivo mais moderno. Após 2 meses, você se sente melhor ou um pouco menos ruim, porém, outro contratempo surge. O novo antidepressivo o faz urinar demoradamente e com jato fraco. Passa a ser necessário levantar 2 vezes à noite para mijar. Lá se foi seu sono, seu descanso extremamente necessário para a sua saúde, mas isso é muito fácil para seu doutor. Ele prescreve tansulosina para ajudar na micção, o ato de urinar. Você melhora realmente, contudo, não ejacula mais, não sai nada. Vou parar por aqui, é deprimente. Isso não é medicina, isso não é saúde. Essa história termina com uma situação cada vez mais comum, a derrocada em bloco da sua saúde. Você está obeso, sem disposição, com sofrível ereção e memória e concentração deficientes, diabético, hipertenso e com suspeita de câncer. Dentes, nem vou falar. O peso elevado arrebentou seu joelho. Um doutor cogitou até colocar uma prótese. Surge na sua cabeça a ideia maluca de procurar um cirurgião bariátrico para reduzir o seu estômago e um psicoterapeuta para cuidar de seu juízo destrambelhado também é aconselhado. Sem grana, triste, ansioso, deprimido, pensando em dar fim à sua minguada vida e doente, muito doente, apesar dos remédios ou por causa deles. A indústria farmacêutica vai bem, obrigado, mas ainda com sua valiosa contribuição por anos ou décadas. E o seu doutor? Bem, obrigado, graças à sua doença ou à doença plantada passo a passo em sua vida. Agora que eu e você estamos alinhados nessa questão de que se entupir de remédio não resolve a vida de ninguém, quero falar sobre uma matéria que saiu no Estadão a respeito de estarem querendo considerar a obesidade como um problema psiquiátrico. E aqui eu tenho um gatilhão, porque eu fui durante a minha vida inteira em médicos endocrinologistas. Todos me falavam, na verdade todos os médicos de todas as especialidades, que eu tinha que emagrecer, que eu tinha que comer menos, mas teve um endócrino que ele foi muito famoso, ele já morreu, me atendeu por muitos anos e ele me convenceu de que remédios era o que iria me fazer emagrecer. Não falou em terapia, não me ensinou a comer. Me ensinar a comer, só o meu médico integrativo atual, gente, 50 anos de idade eu tenho no meio da cara, só ele que me ensinou. Antes, nenhum. Nem nutricionista nunca me ensinou. Eles só falavam que eu precisava diminuir as calorias. Spoiler, eu tinha que olhar os gramas de carboidrato e proteína de cada alimento. Tem um vídeo que eu falo meio sobre isso, eu vou deixar aqui também. E o resultado foi que um dia eu passei tão mal no metrô, mas tão mal, que até hoje eu entro no metrô meio ressabiado, como se a culpa fosse do metrô. Minha pressão é normal para baixa. E de repente eu estava com uma pressão a 16, pré-diabética, tomando bronca de médico porque eu não estava emagrecendo. E claro que eu estava ali assumindo uma culpa que eu não tinha, porque faziam parecer para mim que todo o problema que eu passava em relação ao meu peso era resumido apenas em falta de força de vontade e disciplina da minha parte. E eu acho que já ficou bem claro para todo mundo que me acompanha ou que está à minha volta, principalmente depois do meu colapso de burnout, que força de vontade e disciplina nunca foram um problema para mim. Mas eu estava assumindo a culpa que estavam colocando em mim e estava me sentindo um lixo, um fracasso. Mas a questão qual era? Não era não era de remédio que eu precisava de terapia. Eu precisava de informações sobre a composição dos alimentos, ou pelo menos uma orientação para que eu fosse atrás das informações corretas a respeito dos alimentos. E cada vez mais eu vejo gente que precisa ou quer emagrecer, botando a culpa em não conseguir emagrecer, por exemplo, na ansiedade. Provavelmente porque, como eu, nunca teve as informações corretas e acabou sendo convencido de que a culpa era dele. Tem um vídeo também sobre isso, sobre como colocam tanto a obesidade quanto o burnout na nossa conta pessoal, sem considerar os fatores sociais. Vou deixar aqui. Vejo cada vez mais gente engordando mais ou criando em si um problema sério de compulsão alimentar,
justamente no processo de tentar emagrecer. Te dou 2 exemplos que me vêm à mente assim de cara, que são a atriz Mariana Xavier e a influencer de moda plus size Ana Luísa, que é a Cinderela de Mentira. Eu vou deixar um vídeo de cada uma delas falando sobre isso lá no descritivo. Ou seja, assim como o burnout, mas de maneira mais geral e há mais tempo, a medicina tenta resolver a questão da obesidade da maneira errada, inclusive proporcionando um nível de ambiente hostil e gordofóbico nas consultas que afasta as pessoas do autocuidado. Porque chega uma hora que você pensa, eu nem vou no médico, eu já sei que eu vou ouvir. Você chega lá com um problema na unha do pé e ouve que você precisa emagrecer, então pra que eu vou passar por isso? E você acaba sendo relapso no seu autocuidado, no cuidado com a sua saúde. É culpa sua? Não, é sua responsabilidade, mas culpa sua não é, porque o entorno faz com que você tenha essa reação como uma defesa, para que você tente se blindar um pouco da humilhação que a gente passa quando a gente está em 99% dos consultórios médicos. Quando você junta essa questão da obesidade ser incompreendida e tratada de maneira errada, com a questão de hoje, a maioria dos médicos encarar soluções para todos os problemas nos remédios, muitas vezes psiquiátricos, porque também está uma moda de tudo ser depressão e ansiedade, você tem como resultado uma sandice como essa de querer encaixar a obesidade nas questões psiquiátricas ou de entender que não existe cura para burnout, só controle. Eu tô lendo esse livro aqui sobre menopausa, vou deixar lá no descritivo também e no comentário fixado o link, se você quiser comprar. E, gente, é a mesma coisa que ela relata, desinteresse total da parte dos médicos, as mulheres ouvindo que um antidepressivo resolve tudo, e muito médico homem sem acreditar que seja realmente uma questão física, porque também tem essa. Médico é humano e, como tal, muitas vezes gordofóbico, machista, etarista, etc. Como eu disse no vídeo em que eu falo sobre o burn on, que eu vou deixar na tela final, ao invés de tentarem entender a raiz da coisa, para poderem achar soluções eficientes, os caras ficam tentando inventar moda e fazendo umas conexões totalmente sem sentido. Foi assim que eu me fudi. Vocês sabem, né? Me botaram num tratamento, num hospital considerado dos melhores do país, em que eu paguei uma fortuna porque o meu plano não cobria, e saí de lá tão pior do que quando eu entrei, que 2 médicos diferentes realmente se esforçaram em tentar me convencer a processar os médicos envolvidos naquela sandice, naquela irresponsabilidade. Não processei porque eu não tinha energia para nada e porque eu sei o que a gente ouve quando a gente fala burnout. E a minha escolha foi deixar para lá e me preservar. Obesidade não é uma questão só psiquiátrica. Para mim, por exemplo, nem é uma questão psiquiátrica. Para alguns é, mas não só isso. Além de questões psicológicas, nós temos questões físicas, metabólicas, questões genéticas, questões de comportamento, de hábitos, temos questões sociais. Nós vivemos numa sociedade em que é muito complicado você comer de maneira saudável em qualquer lugar em que você vá. Vai num shopping, entra numa praça de alimentação. Provavelmente o máximo que vai acontecer é ter um lugar que vende uma salada murcha e mais nada. Tem também a questão de quem não come de tudo ser muitas vezes segregado socialmente no próprio grupo de amigos. Assim como quem estava acostumado a sair para beber com os amigos e um dia resolve que não vai mais beber. Não é nenhuma questão aqui da pessoa ter que mudar o ambiente e provavelmente passar a não ter mais interesse naquele tipo de programa e até de amizades. A questão é que antes de descobrir isso, a pessoa é excluída sem dó do grupo. Por quê? Porque o normal na nossa cultura é você não cuidar da sua saúde. É você priorizar outras coisas. E quando você resolve cuidar da saúde, você é excluído, você leva deboche, você vira o assunto da mesa, você é chamado de radical. Eu nunca vou esquecer um dia que um primo meu, era meu aniversário, e ele escreveu assim no Facebook: prima, vê se come um brigadeiro pelo menos hoje, com um escárnio. Como se fosse uma escolha minha, ou eu estivesse fazendo uma dieta estética e radicalizando a ponto de nem me permitir comer um brigadeiro no meu próprio aniversário. Porque é como ele entendeu o que aconteceu um tempo antes.
Eu estava no auge do horror pós-colapso. Eu fui na casa dos pais dele, avisei antes que eu não podia comer nem açúcar, nem farinha de trigo, expliquei o porquê, eles estavam acompanhando o que eu vinha passando. Eu estava no meio do tratamento aí do hospital, que depois quiseram que eu processasse os médicos. Cheguei lá, tinha uma mesa lotada de coisas feitas especialmente para mim, nenhuma que eu pudesse comer. E a mãe dele ficou ofendida. E aí, ao invés dela ser uma sem consideração de ter feito o que ela sabe que eu não posso comer porque eu tô doente, eu virei a Graciane da família, porque ela quer emagrecer. E aí entra o seguinte: foi gorda a vida inteira, não pode comer hoje o que a minha mãe fez pra você, pra que ela não se sinta mal? Você entende? Então não é psiquiátrico necessariamente, e com certeza não só isso, tem questões físicas, mentais, sociais, culturais, assim como o burnout. Quando colocam o burnout como sendo um transtorno de humor, estão deixando de tratar o burnout para se concentrar em questões que parecem ser psiquiátricas, mas que não necessariamente são. De novo, para mim, nunca foi. Eu nunca tive diagnóstico de transtorno de humor. O meu maior problema, enquanto todo mundo insistia que eu estava em negação e precisava de remédio psiquiátrico, era o meu intestino. Justamente porque ficaram 7 anos teimando comigo e procurando me convencer que eu precisava de Prozac, enquanto eu repetia falando, não é isso, e não era isso. E quem resolve tomar os remédios psiquiátricos e passa o resto da vida com fadiga sem nunca resolver, ouvindo que é preguiça, que é fracassado, que não quer trabalhar? Como fica a saúde mental dessa pessoa e, por consequência, a saúde física? E quem resolve tomar para si a culpa de ser gordo, como se só ele fosse o culpado pela situação em que ele se encontra? Sendo que isso, assumir essa culpa, entender assim a situação, é um gatilho que faz a pessoa comer mais e entrar num ciclo de angústia e de culpa. Qual é o resultado dessa situação? E quem toma para si que menopausa é mesmo coisa da nossa cabeça e que repor estrogênio é muito perigoso e tem que passar 1/3 da vida sem nenhuma qualidade de vida porque não consegue dormir, tá sempre irritada, passando mal, acordando com calor? Gente, não caiam nessa cilada, nessa moda de colocar toda e qualquer queixa que você leva para o médico na pastinha é um problema psiquiátrico. Às vezes é, mas muitas vezes não é. E muitas vezes é também. Só o remédio psiquiátrico não vai resolver. Procura outro médico. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo em que eu falo sobre o que você tem que observar ao procurar um médico para resolver o seu burnout, inclusive. Ok? Talvez ajude em outras situações de saúde também, mas tem coisas específicas no vídeo que são para quem está procurando um médico com burnout e quer saber na consulta se aquele é o cara que pode te ajudar. E até o próximo.